Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12. Quero rever com você alguma coisa sobre toda a estrutura de Marcos até aqui, uma vez que um dos nossos propósitos nesses vídeos é ajudá-lo a compreender melhor os textos e a memorizar os evangelhos. Muito bem. Até o capítulo 3, de 1 a 3, a gente encontra o início do ministério de Jesus. Vimos que Marcos dá uma ênfase no serviço, Jesus é servo, e nos feitos de Jesus e seus milagres. Mas quando chegamos no capítulo 4, é uma pequena seção no capítulo 4 em que Jesus pratica ensino basicamente em cima de 3 parábolas. No final do capítulo 4 ele já volta a registrar os milagres de Jesus e vai fazendo isso até o final do capítulo 9. Do capítulo 5 ao capítulo 9, você encontra alguns poucos ensinos dentro dessa sessão. Quando chegamos no capítulo 10, Marcos registra a ida de Jesus da Galiléia para Jerusalém, ok? E aumenta o registro de ensinos de Jesus, porque isso é próprio do momento de Jesus em Jerusalém. Quando chegamos no capítulo 12 de Marcos, Jesus está no templo, basicamente, e ele pratica ensino, mas o que está no capítulo 12 são principalmente embates, discussões com as autoridades religiosas ali da época, e eu estou me referindo a fariseus, a saduceus, a sacerdotes e anciãos. E você encontra então no capítulo 12 de Marcos, primeiro uma parábola, a parábola dos maus lavradores da vinha, ok? Todas as palavras do capítulo 12 são críticas às autoridades religiosas da época, certo? Então, você encontra isso nessa parábola também, ok? A vinha é o povo de Deus, os trabalhadores são essas autoridades religiosas que acabaram matando os servos do Senhor da vinha e depois, por fim, matando o filho, né? São críticas bastante claras para as autoridades religiosas. Depois a questão do tributo, a partir do verso 13, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois a questão da ressurreição, a partir do verso 18, saduceus perguntam para Jesus algo a respeito da ressurreição, contam uma história de uma mulher que se casa com 7 irmãos e fica viúva dos 7 irmãos, quem é que vai casar com ela na ressurreição? E Jesus responde o que está no verso 24, ou seja, vocês não estão entendendo nada sobre o reino de Deus e sobre o seu poder, sobre a palavra de Deus, e por isso que fazem perguntas desse tipo. E depois Jesus fala sobre o grande mandamento, a partir do 28, que é amar a Deus e amar as pessoas. Depois, no 35 ao 37, a questão de ele ser o Messias e o Senhor de Davi, ok? No verso 38, ele faz uma crítica para os escribas que se aproveitavam das pessoas, inclusive financeiramente. E ele termina o capítulo 12 falando sobre a oferta da viúva, que deu mais do que qualquer um, porque deu da sua pobreza todo o seu sustento. A ênfase aqui está na crítica àqueles que se aproveitavam das finanças das viúvas e das próprias viúvas, ok? É isso. O que eu destaco aqui para você, além de tudo que já comentei, é como Jesus, no final do capítulo, ele está no átrio das mulheres, né? Por isso que ele presenciou a oferta da viúva. Havia alguns gasofiláceos no templo, alguns provavelmente no átrio das mulheres. Não dá para ter muita certeza. Alguns dizem que no templo todo haviam 13 gasofiláceos, outros dizem que esses 13 gasofiláceos estavam no átrio das mulheres, outros dizem que haviam 3 gasofiláceos no átrio das mulheres. O fato é que
Jesus estava junto com esse povo nos átrios das mulheres, onde homens e mulheres ofertavam, e ele estava do lado do gasofilácio, observando como o povo ofertava. Isso é muito interessante. Jesus nos observa e faz uma contabilidade. E na contabilidade de Jesus, ele leva em conta a nossa fidelidade, ele leva em conta a nossa honestidade, ele leva em conta o nosso esforço, ele leva em conta o quanto de culto há no nosso coração no momento em que nós colocamos a nossa oferta e o nosso dízimo no gasofilácio. Tudo isso é muito importante para Deus. Ele contabiliza diferente, as coisas, e isso tudo me chama a atenção. É muito importante para Deus o como nós o cultuamos e o como nós nos colocamos gratos a Deus no momento da nossa devoção, no momento das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Deus leva tudo isso em conta. É muito importante como nós fazemos tais coisas. E Ele está observando a gente, Ele sempre observa a gente. Muito bem, esse é o conteúdo do capítulo 12, espero que faça uma boa leitura, mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe.